Opa, eu me chamo Daniel Werneck. E eu sou Rafaela Seabra. E nós somos os Power Rangers. Bom, se você busca empreender e você não tem as habilidades necessárias para conseguir construir riqueza, a gente quer te convidar para a nossa comunidade Despertando Gigantes. O link vai estar na descrição. Aproveita esse corte aí. Tamo junto. Vem ser um Ranger verde com a gente. Valeu. Tá. Por cima, só pra gente não deixar o cara no escuro. Tá. Primeira coisa, o que eu falo? Criar um movimento de fato, né? Você precisa pelo menos faturar 2 milhões por ano. Certo. Por quê? Porque existem outras coisas que você precisa fazer e gastar energia que vai fazer sentido antes de você criar esse movimento. Certo. Então, se a gente seguir essa linha, primeiro, posicionamento específico. Você precisa criar um posicionamento. É saber para quem você comunica, de que forma você vai comunicar, qual problema você resolve. Você tem que ser específico no que você resolve. Você não pode ser um cara genérico, né? Criar o seu posicionamento e começar a desenvolver esse posicionamento. Só tem uma controvérsia nisso que você falou, que foi o seguinte. Você fala assim, você tem que ser específico. Mas, por exemplo, eu vejo teu posicionamento, por mais que você seja especialista em lançamento, irmão, as pessoas têm você como referência em várias áreas da vida. Mas aí... Como fazer, então, isso? Esse é o ápice do posicionamento. Quando você transcende o seu nicho. Quando você começa a falar de qualquer outra coisa. Mas para chegar lá, primeiro você tem que ser específico. Para eu poder falar sobre assuntos de vida pessoal, de dar conselho sobre qualquer área da vida, eu precisei falar só sobre lançamento perpétuo. Então, primeiro, você cria audiência fiel. Quando você tem um movimento, uma comunidade engajada contigo, você pode falar o que você quiser. Sim. Só que antes, é o que eu falo, que antecede, que é você criar um posicionamento específico. Você tem que ser específico no que você resolve, específico na dor que você resolve, específico no que você soluciona, específico no que você faz. Sim. Criou esse posicionamento, você começa a criar conteúdo, né, criar base, né, Reels, TikTok, começa a diversificar, vídeo no YouTube, criar bastante, usar do orgânico para crescer base. Sim. Cresceu base, você precisa criar uma narrativa, que é o segundo passo. Certo. Na narrativa existe um processo hoje, tipo um framework que eu até entrego para a galera, para meus alunos fazerem, que é você criar um discurso que tem um começo, um meio e um fim. Né? Depois eu posso até explicar isso melhor, mas eu não vou entrar em detalhes. Tá. Criou o discurso com um posicionamento específico, um discurso criado, você já começa a educar a audiência, né? Gerar essa educação na audiência, a fazer elas acreditarem de fato no que você acredita. E quem não acredita no que você acredita, quem não concorda com o seu posicionamento, ela não fica. Ela é expelida automaticamente pelo grupo. Certo. E aí você começa a ter filtro. Então, se você tem 40 mil seguidores, por exemplo, você tem 40 mil seguidores fiéis. Sim. Então, você já não é morno. Depois disso, que você tem esses dois pilares, você vai começar a faturar, consequentemente, você cria um movimento. Certo. Entendeu? Entendi. O povo fica com medo de perder seguidor, mas então perder seguidor é bom, né? É ótimo. Caraca, eu tô aprendendo muito aqui nesse podcast. Se você também tá aprendendo bastante, deixa aí nos comentários. Ô, Guerra, deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Continuando aqui. Entrando mais no assunto de networking. A gente já trocou uma ideia. Inclusive, o Guerra passou uma madrugada lá em casa. Nossa, me dando uma mentoria. Obrigado por isso. Foi massa. Eu, inclusive, te devo. Me passa o Pix Não depois. Não. Foi massa demais. Eu aprendi bastante. E você me explicou bastante sobre alguns tipos de roupas, alguns tipos de posicionamento, que quando você tá no meio de pessoas realmente com resultado, aí nesse caso aqui, galera, eu já tô me posicionando falando de pessoas afortunadas, pessoas com muito dinheiro mesmo, um bilionário, um milionário, um multimilionário, esse tipo de coisa. Eu queria entender o seguinte, como você pensa na hora de fazer networking com essas pessoas? Como é que você precisa agir? Como você precisa se vestir? Tá. O que é negativo? O que é positivo? Fala um pouco disso aí. Mano, existe... Assim, a gente não pode negligenciar o fato de que ser humano julga o ser humano pela roupa que veste, pela classe social. Isso é fato, mano. Isso acontece. Quando você não negligencia, você começa a abrir os olhos e falar assim, não, de fato eu preciso ser intencional no que eu vou fazer, porque eu vou me conectar com pessoas, né, que vão me julgar pelo que eu visto, pela forma que eu falo e etc e tal. Assim, existem classes de pessoas que você vai se conectar. E o grande segredo é saber transitar entre essas classes. Tipo assim, eu já fui pobre e cresci em periferia. Então, assim, eu joguei muito tempo, por exemplo, em favela e o caramba aqui em São Paulo. Então, mano, eu sei a gíria da rua. Então, eu vou trocar ideia com um maluco mais humilde, eu vou chegar na gíria e não sei o que, já conectei. Pum, já era. Então, o cara já não vai falar, pô, esse aí é playboy herdeiro. Ele já fala, mano, esse maluco aí sabe conversar. Então, eu conecto com o cara. Quando eu vou conversar com um rico, e aí existem dois tipos de rico. O rico old money, que é o cara que tem berço, é o cara que tem pedigree, e tem o rico emergente. Já são duas formas de comunicação diferentes. Quando eu vou conversar com um rico old money, por exemplo, é um outro tipo de comunicação. Aí eu morei fora, por exemplo. Então eu começo a fazer o quê? Usar referências de países que eu visitei. Esse cara não é pouca bosta.
Porque o dinheiro pra ele já não importa. Quanto que eu tenho na conta não importa pra ele. É as experiências Mas a que eu cultura, tive. a experiência. O old money, esse cara rico de berço, o cara que é muito rico mesmo, ele não tá preocupado com dinheiro, ele tá Que, preocupado inclusive, com a experiência. Ele vai repelir o emergente. Eles repelem o emergente. Então, pô, esse moleque tem dinheiro, mas ele não é qualquer um. Aí eu começo a falar da Europa, o dia que eu fui pra Paris, Espanha, morei um ano na Finlândia, e não sei o quê, Sim. Estados Unidos. Aí o cara, pô, esse cara é culto. Sim. Ele tem experiência. Certo. Conectei. Aí eu vou falar com um rico emergente, né? Rico emergente é o rico que ganha dinheiro que não nasceu em berço de ouro. Aham. Eu sou um rico emergente, você é um rico emergente, Sim. etc. A forma e os interesses nossos são diferentes dos outros. Então eu já sei como comunicar contigo. Então a roupa que eu vou vestir, o que eu vou falar, a forma que eu vou comunicar, o relógio que eu vou usar é voltado para o que eu quero comunicar para o cara na situação que ele se encontra. Certo. A diferença é, as pessoas elas querem comunicar de forma genérica, de forma universal, para todo tipo de público. Aí já era, mano. É por isso que a pessoa não consegue criar. Às vezes produz muito, mas não consegue nem seguidor. Pois é. Porque ela quer falar. Eu já cometi esse erro no início, lembra disso? Falava assim, Verdade. caramba, eu via vários caras digitais que tinham muita audiência. Eu pensava, não, eu tenho que falar de uma forma. Porque assim, cara, eu sou carioca, né? Inclusive coisas que eu tô polindo, aprendendo contigo. Sobre carioca é o quê? É muito palavrão, é muita gíria. Carioca é muito papo reto. É um né? malandro ali e tal. O carioca é muito papo reto. É tipo assim, irmão, vou te mandar o papo. Papo de sujeito homem é a frase, carioca. E você vai lá e descasca aquilo. E quando você começa a entrar num nível já de nobreza, de mais elegância, você entende que você não vai bater de frente com ninguém. Você entende que você não vai dar um papo reto pra ninguém. Você entende que as gírias já são coisas negativas, porque você não tá pensando assim, eu quero comunicar com todo mundo. Não é isso. Mas você sabe que se você polir o seu vocabulário, vai ficar mais aceitável e vai te posicionar de uma forma melhor. Tanto que eu tô excluindo mais os palavrões do meu vocabulário, né? As gírias também, né? Tudo isso tem que dar mérito aqui a você, né? Me deu uma mentoria gratuita. Mas também se tiver que se falar com carioca, a gente sabe falar. Não. O lance é você saber transitar Exato. É isso entre aí. todos os tipos de público. E aí você Exatamente. consegue tirar de letra. Sim. Você consegue se conectar com um monte de gente. Porque você aprendeu realmente. E você acha que qual é o estágio que você chega na mente da pessoa, que eu acho muito perigoso? É uma coisa que tu faz que eu acho assim, cara... Perigoso no bom sentido, né? Não, e no mau sentido também. Porque pode ser o seguinte, ó. Quando a pessoa chega a ponto de tatuar a tua causa na pele dela, É tipo o Neymar, né? Aquele fã do Neymar que tatua o rosto isso quer do dizer o Neymar. seguinte, caramba, o seu nível de influência sobre essa pessoa é absurdo. Como é que você se sente em relação a isso? Você sente uma carga de responsabilidade? Com certeza. Responsabilidade e consciência limpa, porque eu sei que eu tô pregando algo muito bom. Sim. Esse lance de você criar movimento é perigoso, de fato. O Daniel tá certo, porque Hitler fez isso. Sim. Liderou Verdade. multidões, só que liderou movimento e levou um monte de gente pro inferno, matou milhões de pessoas. Ele fez algo muito ruim. Sim. Aí sei lá, o Gandhi, por exemplo, Sim. que liderou um movimento pro bem. Sim. Então, Jesus Cristo Jesus liderou um Cristo. movimento pro bem. Sim. Existem pessoas que lideram movimentos pro mal e utilizam dessa influência para causar mal. Sim. Então, o cara hoje que aprende, por exemplo, a fazer um movimento, ele aprende a fazer isso e fazer bem feito. Se o cara for mal intencionado, ele leva um monte de gente com ele e causa um estrago, assim. É como até Não. mesmo o próprio Lobo de Wall Street, né? O Jordan Belfort. Aham. Que no meio do caminho ele até se consertou, mas ele criou um movimento de vendas dentro da própria empresa, dentro do próprio modelo de negócios, onde ele vendia o que a gente chamava de ações tostão, né? Ações que não tinham valor de mercado, só que tinham 50% de comissão. E o cara criou um movimento tão grande que criou, acho que foi Strachan Home, uma coisa dessa assim, o nome da empresa dele, e essa empresa chegou a valer, se não 1 bilhão, mas múltiplos milhões, assim, tipo, quase centenas de milhões. Ganhou muito dinheiro. Não... E depois, com quando isso. ele entendeu esse princípio, porque assim, a gente vive por princípios, né? Então, os princípios são diferentes de regras, como as pessoas pensam. O que é regra? Ah, você que tá Não aqui às pise 9... na grama. Exato. Ou então, uma tipo, regra. chegue aqui às 9h15. Isso é uma regra. O que é princípio? Não se atrase. Diligência. Exato. É. Chegue no horário. Seja uma pessoa pontual. Tenha palavra, né? Então, a gente vive por princípios e tenta quebrar o máximo de regras possíveis. Isso é assim que a gente vive, né? E quando a gente vive por princípio, você precisa entender que o princípio, ele é uma lei, eu não vou dizer espiritual, eu vou dizer porque tem muita gente que não acredita em Deus, mas é uma lei do universo. É como se fosse uma física, vamos botar dessa forma, né? Como se fosse a gravidade. Toda vez que você quebra regras, tá tudo certo. Você vai ter talvez uma punição imediata, mas o princípio, ele cobra na vida, né? O princípio, ele cobra na vida. Então, eu acho que quando a gente está criando um movimento, quando a gente está na cabeça das pessoas, e principalmente quando isso é monetizável,
né? Que é o teu caso, por exemplo, pra quem não sabe aí, galera, posso falar? Posso dar um spoiler? Pode. O Guerra, ele tá criando uma comunidade, né? A comunidade vai sair quando? Dia 5, 6, 7 de junho agora eu vou fazer as lives, né? E no dia 7 eu vou abrir a Sim. comunidade. E fala um pouco pra gente dessa comunidade. Cara, a comunidade nasceu de uma necessidade que eu senti da audiência. Sim. Então, o que aconteceu? Como eu trabalhei muito nos bastidores, eu fiz lá, sei lá, mais de 100 lançamentos, eu perdi as contas. Certo. E eu percebi que só você entregar um treinamento gravado não era o suficiente. Sim. Por quê? Você pode entregar um método para a pessoa. Uhum. Beleza, você vai educar ela de uma certa forma. Sim. Só que existe algumas coisas que antecedem o método. Que é você trabalhar a mentalidade, é você colocar essa pessoa em conexão com pessoas que pensam da mesma forma. Ambiência, Sim. saca? Elevar a frequência desse cara e convivência. Sim. Então tem um cara lá que mora no interior da Bahia. Esse cara não tem a conexão com pessoas de São Paulo. Sabe que São Paulo, que não, meu, é 80% Onde do acontece PIB tudo, da América é. Latina tá aqui. Sim. Então as pessoas mais ricas e prósperas estão em São Paulo. Esse cara não consegue se conectar porque ele mora longe. Certo. Mas a gente tem internet. Por que eu vou entregar um treinamento gravado se eu posso criar uma comunidade, gerar conexão lá dentro, unir pessoas, conectar propósitos e ainda gerar riqueza? Certo. Por quê? O cara compra meu treinamento, ele vai aprender coprodução, vender curso online, infoproduto. Tanto no perpétuo como em formato de lançamento. Sim. Só que ele tem a comunidade. Então ele tem uma dúvida, ele posta na comunidade, os próprios alunos ou eu vou lá e resolvo. Sim. Ele vai comunicar, então ele precisa contratar um copy, não precisa se matar no mercado, ele contrata um copy que está dentro da comunidade. Certo. Por quê? Mesma cultura, ele acredita na mesma coisa. E essa comunidade, convive ela nas vai, coisas. ela vai ensinar coisas, tipo assim, por exemplo, o cara quer saber tráfego. Tem, não Vai tem. ensinar Aham. tudo isso. A Tudo parte que é técnica... necessário Tudo que é necessário. o lançamento e vender o produto no perpétuo. Venda de infoproduto. Sim. Seja através de funis de vendas. E esses funis podem ser qualquer tipo de funil. Um funil de webinário para público frio, semanal. Vai Sim. ter. A gente vai ensinar todas as Vou estratégias. colocar o Guerra na rabuda aqui agora. E lá dentro dessa comunidade, você vai ensinar aquelas coisas que você falou pra mim, de realmente fazer o cara entrar na mente da audiência e converter isso em dinheiro? Total. Porra, mano. Isso vai ser um grande diferencial. Então eu tô dentro. Eu tô dentro. E qual é o nome da comunidade? Já tem um nome? Então, vai se chamar Comunidade AAA, que é os 3 As, né? Caraca. O movimento. O movimento. Comunidade AAA. Por quê? Foda. Isso eu não sabia, tá? Não foi intencional. Sim. Eu criei o Atitude Ação Abundância, que virou a sigla AA. E eu criei porque eu estudei Primal Brand e eu sabia que eu precisava de uma sigla, que eu precisava de uma frase, né? Sim. De um bordão. Sim. Criei. Virou AA. Depois que eu fui descobrir que AAA é o ápice do luxo. Sim. Então, o cara é um corretor de imóveis AAA, ele é um corretor de imóveis de alto padrão, do alto padrão. Altíssimo padrão. Sim. Tudo que é AA é alto padrão. E aí, então, a gente vai criar uma comunidade de pessoas AAA, que são pessoas de alto padrão. De altíssimo E padrão. uma sacou? comunidade de alto padrão. Tipo, Comunidade de alto padrão, é isso. Então, todo Então mundo já que entrar viram lá- que o preço também vai ser de alto padrão. Não vai ser cursinho de 997, não tem como, porque Sim. a geração de riqueza que tem lá dentro, a geração de conexão e etc., todo o valor agregado, ele é muito, muito alto. Certo. Então eu não posso me prostituir o meu trabalho e vender isso, sei lá, 400, 500, Eu 900 reais, saca? Não faz sentido. Então até pra gente criar um filtro de pessoas, porque assim, o que eu não quero é pessoa vitimista. É o cara que entra lá e fica se vitimizando, chorando. Então esse cara, como é que eu filtro ele? Cobra um pouco mais caro. Sim. Que ele vai se vitimizar do preço, não vai entrar, mas eu prefiro ele chorando fora do que chorando dentro e Atrapalhando prejudicando o toda ambiente. A cultura É. das pessoas. E além do mais, com isso, também as pessoas, tem aquelas pessoas que compram treinamento e não assistem. Tipo, a função dele é comprar treinamento de marketing digital. Ele só vai lá, lançou um treinamento de fulano, ele vai lá e compra. Lançou um treinamento de ciclo. Quando você seta o valor lá em cima, você também tira essa galera, porque não faz muito sentido. A pessoa vai pagar, sei lá, 3 mil, 5 mil reais pra poder sentar lá. Não faz sentido, porque tem gente que só vive pra comprar treinamento, não aplica nada. Não tem Aí fala, não funciona, não tem resultado. Pô, mas você aplicou esse cacete? Porque, na real, pega um curso que você comprou e aplica. Sim. Eu duvido você não sair. Aplica com diligência, né? Eu duvido. Pega e faz por um ano aquilo ali. Exato. Só aquele curso. Só aquele método. Escolhe um método e faz. Eu, durante 3 anos, eu só fiz lançamento. Sim. Eu só fiquei fazendo lançamento. Ah, mas o PLR, eu fazendo lançamento. Ah, mas o dropship, eu fazendo lançamento. Ah, o mercado de aposta esportiva, eu fazendo lançamento. Então, enquanto as pessoas estão preocupadas em ficar surfando onda do mercado, eu só fazendo a mesma coisa. Sim. Aí eu falo assim, mas Guerra, por que você tem esse resultado? Pô, 3 anos fazendo a mesma coisa. O mercado me jogando um monte de oportunidade, verdade, coisas não é novas, eu fazendo a mesma Não é coisa. nem só fazendo a todo mesma santo coisa, dia. né? É sendo progressivo nas ações. Óbvio. Porque tem muita Progressivo, gente, né? porque tem muita gente que tem consistência, mas não tem progressividade. Qual é a Aham. diferença? Consistência. Todo dia o cara tá na academia. Mas Não progride progressividade. carga.
Todo dia o cara aumenta a carga, o cara aprimora o movimento, né? Que ele tá fazendo, esse tipo de coisa. Aprimora Que a técnica. foi o que você fez, de fato, para poder chegar até onde você chegou. Que, galera, não é só consistência. Né? A consistência não vence o jogo, como Não, todo mundo com fala. certeza não. Progressividade, sim. Até porque, vou dar um exemplo aqui, meu sogro... Consistência progressiva. Exato, meu sogro, ele, foi taxista a vida inteira. Trabalhou 10 horas por dia, Trabalhou todo 10 santo horas dia. todo santo dia. Né? E não se tornou... Natal, Ano Novo. Exato. Ah, ele poderia ser rico? Sim, é possível você ser taxista e ser multimilionário. É possível, se você construir através de investimento, é assunto para outro dia. Mas ele não foi progressivo, ele foi consistente. Até porque riqueza, tipo, você Sim. fazer dinheiro, muito dinheiro em escala, é reduzir esforço. Exato, Aí o nego fala, pô, mas não faz sentido. É contra-intuitivo. exato. Mas eu só comecei a ganhar muito dinheiro quando eu reduzi esforço. Sim. Isso é doido. Esforço Somos que você dois. tá falando, esforço físico mesmo. Cara, por exemplo, hoje a minha operação, ela roda no automático. Sim. Não no automático de ter um monte Eu de robô sei, trabalhando. eu sei qual é. Mas o meu foco hoje é só pensar e criar coisas novas. Sim. Quando eu tava na operação, fazendo tráfego, copy, não sei o quê, eu perdia tempo fazendo um monte de coisa operacional que eu podia delegar, mas não delegava. Sim. E eu era limitado àquilo, então eu ganhava um dinheiro que tinha um teto. Quando eu saí, coloquei pessoas, deleguei, criei processo e fiquei só pensando na parte estratégica de fato, foi quando eu comecei a ganhar dinheiro. Eu reduzi os esforços. Sim. Então o nego fala assim, Guerra, como é que funciona, por exemplo, seu sistema de contingência hoje? Irmão, você pergunta pro meu gestor, eu não quero saber. Sim. Eu contrato quem sabe e se ele não me entregar resultado, eu demito e contrato outro. Sim. Entendeu? Eu não quero saber como que ele faz contingência, eu só preciso que ele garanta para mim que meus anúncios não vão cair. Sim. E se cair, ele vai resolver rápido. Uma- Então, o empresário não tem que se preocupar com isso. Sim. Ele tem que conhecer o chão de fábrica, mas não ficar gastando energia em como que é feita uma contingência. Tem Eu tempo, vejo um né? monte de gente preocupado. Ah, como é que faz contingência? Beleza, aprende o básico, mas chega num nível onde você contrata pessoas para trabalhar Sim. para você e solucionar os problemas. Acabou. É aí que você vai ganhar dinheiro, ou seja, reduzir esforço. Como é que o cara vai ficar passando horas aquecendo conta, Sim. aquecendo o perfil para subir novos anúncios? Não faz sentido. Como é que ele vai prosperar, bicho? Deixa eu tirar uma dúvida com você, assim, pra ver o que você acha sobre isso. Sim. Você acha que mentalidade é mais importante do que o técnico? Óbvio. Eu posso pegar um método. Por exemplo, eu tenho lá um perpétuo que fatura 500 mil. Sim. Eu duplico o produto, duplico todos os criativos e o funil eu entrego para um cara que não tem mentalidade. Ele não vai ter resultado. Com a mesma estrutura, com os mesmos criativos, com o mesmo funil de vendas, com a mesma cópia, ele Parece não que vai ter é uma resultado. energia, Não né? adianta. É uma energia que Por paira. isso que, na comunidade, Sim. a gente não vai só entregar o conteúdo técnico. A gente vai ter um trabalho de educação antes Sim. para o cara chegar e estar pronto para executar o técnico. Até porque a gente acredita no longo prazo. Eu posso ensinar o cara a ganhar 60 mil por mês, 80, 100 mil com PLR, por exemplo. Sim. Entendeu? Mas, daqui 6 meses, ele vai estar duro de novo. E refém, escravo, de ficar copiando ofertas. Da próxima onda, talvez. Isso não é riqueza. É isso aí. Entendeu? O cara, ele vai dormir preocupado. Então, a gente criar um negócio sólido na internet é poder Sim. dormir sabendo que se um dia o meu tráfego desligar durante 15, 20, até um mês, Sim. meus funis de vendas, eles garantem lucro durante pelo menos mais 2 meses, porque eles Sim. fazem sentido para minha base, Sim. por exemplo. Uhum. Isso não é ensinado. Mas isso vem de um trabalho de mentalidade. Sim. Pegou? E como você acha que como você constrói uma mentalidade de sucesso para você ter resultado nesse mercado? Legal. A mentalidade de sucesso, ela é relativa, né? Sim. Mas existem algumas coisas que facilitam o processo. Então, o lance que a gente falou sobre amizade e ambiência é parte de mentalidade. Certo. É um dos pontos que vai te levar mais próximo de um objetivo. Resiliência. É o fato de você lidar com frustração, é o fato de você saber lidar com não, com coisas que dão errado. Isso, sim, vai te tornar um cara mais próximo de ter uma mentalidade de sucesso. Certo. Porque você sobe um anúncio, você coloca energia num projeto, ele vai lá e falha. O Sim. que você vai fazer? Acabar seu mundo e entrar em depressão ou você vai pivotar e já seguir para o próximo nível? Sim. Né? Entendi. Então a mentalidade de você ser um cara extremamente produtivo, um cara de frequência alta, né? Tudo isso, ele te deixa mais próximo de ser uma pessoa de valor, com uma mentalidade blindada, Sim. né? De poder lidar com qualquer tipo de problema e qualquer tipo de situação. E sacou? o que eu acho, assim, opinando sobre os mercados, dropshipping, PLR, aposta, etc., é que, na minha opinião, qualquer mercado que você pegue para fazer, Uhum. é possível criar um modelo de negócio sustentável. Com certeza, no drop também. É possível. Só que, obviamente, não vai se parecer com aquele mercado. Vou dar um que exemplo. muda, mano. Fala aí. Mentalidade. Sim, Vamos supor, você pega dropshipping, sim, que é um negócio que muita gente critica. Eu tenho amigos que têm resultado. Você pega o dropshipping, aí tem lá um cara
que só faz loja genérica e copia loja dos outros. Exato. Mentalidade. Sim. Aí ele vai falar, não dá certo. Aí tem um cara que pega dropshipping, cria a marca, cria branding e fatura milhões. Exato. Ele aprendeu que você tem que ficar copiando loja que o mentor passa para ele. Sim. Lojas e validadas. Aí você Sim. cria, copia e tal, sobe e não tem resultado. Sim. Aí a culpa é do mercado.